Bem-vindos à casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, nos fortalece para mais uma semana de lutas. Hoje a palestra é do nosso irmão Arthur. Por favor, Arthur. Que gentilmente veio nos atender para trazer a mensagem da manhã e fazer com que saiamos daqui melhores do que chegamos. Recadinhos rápidos antes de passar a palavra para o Arthur. Tá, obrigado. Recadinhos bem rápidos e passamos a palavra para o nosso irmão Arthur. Temos ainda as massas, que eram para ser retiradas ontem, mas temos ainda uma quantidade razoável. Ali na frente, as meninas, a Denise e a Vera, estarão ali vendendo essas massas por R$40. Excelente massa para um domingo como hoje. Comprem que vocês vão ficar muito felizes. R$40 ainda tem das 3. Nhoque, rondelli e cannelloni. Os bazares estão com novidades, com artigos com temas natalinos. Os bazares estão aqui à esquerda, como eu sempre digo. Vocês já sabem, vale a pena dar uma visitada em nossos bazares, o da costura e o do artesanato. Nós temos aqui na casa 2 grupos voltados ao auxílio aos irmãos que têm problemas relacionados à depressão, a pensamentos suicidas, que é o trabalho do DAEFA e do DAADO. O trabalho do DAEFA, ele é realizado todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, aqui no centro, e tem profissionais e voluntários aqui trabalhando, né? Nós temos psicólogos, enfim, é um tratamento bem interessante para esses irmãos que buscam um auxílio relacionado a esse problema. E o DAADO, no sábado, é a mesma coisa, só que para jovens, entre 14 e 17 anos. Estamos tendo problemas também com jovens relacionados à depressão. Então, esse trabalho é feito às quartas-feiras, que é o DAEFA, e aos sábados, que é o DAADO. Sábado, das 9 até 10h30, também nos auxiliam psicólogos e outros profissionais. O DESAAT acontece todas as segundas-feiras, que é um trabalho, todos sabem, voltado às adicções. Pessoal que quer se libertar das viciações químicas e outras também, né? Estamos aí a partir das 19 horas, todas as segundas-feiras, para ajudar esses irmãos a se libertarem dessa problemática. Muito bem. Na semana que vem, teremos o brechó semestral. Será realizado no sábado e no domingo próximos, dia 2, das 11 às 17, que é no sábado, e no domingo, das 10 às 14 horas. Tem coisas muito legais, muito bonitas. Vale a pena visitar o nosso brechó, ok? E de recados era isso. Então vamos fazer a nossa prece e passar a palavra para o nosso irmão Arthur. Senhor Jesus, somos gratos sempre pela oportunidade que nos dá de estarmos trabalhando nessa casa de Francisco de Assis. Somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos oferece, os desafios e as coisas que nos alegram, pois tudo nos serve de lição, Senhor, e te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que é posto à nossa mesa, pela roupa que cobre o nosso corpo, pela casa que abriga o nosso lar. Te agradecemos, Senhor, pois sabemos que muitos não têm.
Que sejamos sempre, Senhor, dignos da confiança depositada em nós para a realização de todos os trabalhos, mas principalmente, Senhor, somos gratos por aquilo que o Senhor nos deixou de ensinamentos e exemplos. E que esses ensinamentos, Senhor, e exemplos norteiem essa e todas as nossas existências, pois assim sairemos sempre melhores do que chegamos. Que a sua luz, Mestre querido, ilumine os nossos caminhos, e que por esses caminhos, Senhor, possamos chegar mais perto do Pai a cada dia. Obrigado, Mestre, enfim, por tudo. Obrigado por essa casa, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, Senhor. Somos gratos, muito gratos, e que assim seja, graças a Deus. Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, que sintamos a sua presença a nos envolver, a nos acalentar, que também possamos sentir a presença viva do Mestre aqui entre nós, inspirando-nos as reflexões nesta manhã tão agradável, renovando-nos as forças do coração, as esperanças e a fé para a caminhada. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. É uma imensa alegria podermos retornar a esta casa depois de muitos anos, podendo rever amigos, corações queridos, conhecer a novos, nessa grata alegria do Evangelho, que é a alegria das amizades. O tesouro mais precioso que vamos ajuntando no transcurso do tempo, pelos caminhos com Jesus. São os amigos, são os laços, afetos da alma, que, como dizia Jesus a Pedro, são os laços misteriosos que haverão de nos conduzir a Deus. Então, que o Mestre abençoe a todos nós e que o nosso coração se faça receptivo às reflexões que nos serão trazidas aqui nesta manhã, sobretudo pelos nossos benfeitores espirituais. E como temática nesta manhã, nós vamos recorrer a uma grande figura do Espiritismo. Infelizmente, ainda muito desconhecida de tantos em nosso movimento, mas cujas palavras, cujas obras deixaram-nos um legado extremamente valioso, belo, poético, acerca da filosofia libertadora do Espiritismo, do Consolador. Não por outro motivo recebeu ele o título, muito merecido, aliás, de o apóstolo do Espiritismo, tendo atuado ali quase que contemporaneamente com Allan Kardec, mas principalmente depois da partida de Allan Kardec, tendo sido um dos grandes esteios, um dos grandes pilares de sustentação do Espiritismo pós-Kardec. Em todos os desafios que foram vividos, ele, juntamente com outros grandes nomes, estiveram ali firmes no propósito de divulgarem essa mensagem libertadora. E falamos dele como quem presta aqui uma homenagem e também um devido tributo de gratidão e de honra a esse espírito e às suas obras que muito nos auxiliaram na caminhada. Podemos dizer que a nossa trajetória no Espiritismo foi moldada inicialmente por ele, antes mesmo de conhecermos as obras básicas ou de nos determos nos estudos das obras kardecianas. Ficamos tão encantados com a primeira obra que pudemos ler de sua lavra, ficamos tão encantados com a primeira obra, que fomos então procurar todas as outras obras que pudemos encontrar, sempre nos deliciando com a sua habilidade de tratar assuntos tão vastos,
tão complexos às vezes, sempre com uma beleza, com uma fluidez que nos fazia sentir o poder da eloquência, o poder do verbo bem utilizado. Creio que alguns já puderam identificar de quem se trata. Estamos a falar de Leon Denis, aquele que foi um dos grandes continuadores de Allan Kardec, que produziu-nos obras magnas, como, por exemplo, o livro Depois da Morte, o livro O Grande Enigma, o livro O Problema do Ser e do Destino, na versão original em francês, mas que na tradução brasileira ganhou um adendo no título, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para citarmos 3, dentre outras obras que ele nos deixou e que precisam realmente ser conhecidas para que a gente consiga alcançar, e mais do que isso, sentir a grandiosidade do conhecimento que está em nossas mãos, que podemos acessar todos os dias, nos livros que nos chegaram, sejam por escritores encarnados, sejam aqueles de origem mediúnica. Por meio de obras como essa, a gente vai percebendo melhor o valor do tesouro da doutrina espírita em nossas vidas, o quanto dela temos recebido, e naturalmente isso amplia em nós a consciência do quanto nos cabe retribuir, transformando todo esse influxo de luz do alto que chega em nossas vidas como investimento, transformando tudo isso em realização, em vida renovada e transformada com Jesus, para o bem, para a glória do bem e do amor. É o que precisamos entender, sobretudo nos tempos que vivemos, tempos desafiadores. Os tivemos em todos os tempos na Terra, é verdade, mas agora, sobretudo, dizem-nos os próprios Espíritos, são chegados os tempos. Vivemos tempos culminantes, em que um modelo de ser humano, um modelo de humanidade, vai perdendo razão de ser, vai perdendo o seu espaço e o seu tempo, para que um novo modelo de ser humano e de sermos humanidade possa, enfim, estabelecer as suas bases. A matéria vai perdendo o seu império, o seu domínio sobre as almas, para que, enfim, se afirme daqui para todo sempre a era e o império do Espírito. E é para isso que precisamos despertar, como obreiros que são chamados à seara, que é imensa, dizia Jesus, mas os ceifeiros ainda são poucos. Os convites, no entanto, seguem sendo espargidos. E as vozes do céu se fizeram ouvir, senão com esse objetivo, reiterar o convite de há séculos, o convite para o banquete do reino, o convite para festas dos céus. Por isso vemos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo a orientação do próprio Mestre, do Espírito de Verdade, quando nos diz: as vozes do céu ressoam, que nós, os que aqui estamos, possamos em uníssono entoar os concertos da imortalidade com os Espíritos que nos chamam à nossa destinação. Leon Denis, como poucos, soube traduzir para nós a beleza dessa imortalidade que nos espera. Passear pelos seus livros é como sentirmos a nos deslocar pelo infinito do cosmos. Concluir uma de suas páginas, ele sempre tinha essa habilidade de, ao final de cada capítulo, levar-nos ali a um clímax de inspiração. Concluir uma de suas páginas, um de seus capítulos ou livros, é como sentirmos depois de uma grande sinfonia, extasiados, estáticos, ante as maravilhas que nos são descortinadas pelo Consolador. É sobre isso, portanto, que nós vamos conversar nesta manhã, sobre a importância de nos entendermos como espíritos de fato, nesse tempo especial, singular da história da humanidade, convidados com Cristo e na seara do Espiritismo e do Consolador, sermos esses agentes, esses arautos que anunciam ao mundo a realidade gloriosa da vida, que se estende para muito além da pobreza e estreiteza dos nossos sentidos materiais. E como base da nossa reflexão, nós escolhemos um trechinho, que foi um trechinho que sempre nos marcou desde a primeira vez em que o lemos, um trecho que traz uma síntese
de alguns atributos, de algumas potencialidades do ser que precisamos aprender a desenvolver no tempo, no espaço, por meio das experiências que a vida vai nos proporcionando. Esse trecho encontra-se na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte da obra, no capítulo de número 25, em que Leon Denis vai tratar sobre o amor. Em determinado momento do capítulo, ele nos diz: todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber, amar. Toda a potencialidade gigantesca que carrega um espírito consigo vai encontrar relações com alguma dessas 3 palavras, ou com mais de uma delas. Porque é pelo desenvolvimento dessas 3 potencialidades no tempo que viremos a expressar a natureza divina, a revelar a nossa origem e a nossa destinação. Evoluir, portanto, dentro dos horizontes que o Espiritismo nos ajuda a enxergar, os panoramas que projeta a nossa mente, é esforçar-se no tempo, no espaço, onde as lutas e as experiências, para transformar o que por ora é potencialidade em potência realizada. Para extrair da semente a árvore, a flor e o fruto. Essas 3 características ou atributos, poderíamos dizer, nascem com o ser e vão se ensaiando em formas incipientes, em formas primárias, para se revelarem cada vez mais consolidadas, cada vez mais harmonizadas com a lei, à medida que o ser progride. É assim que vamos ver o querer, por exemplo, sendo ensaiado em milênios incontáveis de evolução nas formas ou nos domínios do instinto, para ir sendo qualificado no espaço, no tempo, à medida em que o ser vai despertando, desabrochando para a razão, para um exercício cada vez mais lúcido da razão. O querer, portanto, vai sendo aprimorado. Também o saber vai sendo ensaiado nas primeiras formas de curiosidade, de busca de entendimento dos fenômenos, daquilo que cerca o ser, quando ele passa a tomar consciência de si e do seu entorno. As primeiras indagações começam a surgir. Por que a natureza é assim? Por que esse fenômeno se dá desta maneira? O que é esse elemento? O que é este fenômeno? São estas indagações que expressam os primórdios da busca pelo saber. Estas indagações que vão movendo o ser no anseio por respostas. Também o amor, ou amar, vai sendo ensaiado, mesmo antes do reino da humanidade, em estágios anteriores da evolução, onde o princípio inteligente se ensaia, desde o reino mineral, vegetal, animal e outros intermediários que por hora nos escapam, ali essa força incipiente já vem sendo ensaiada, já vem tendo seus primórdios. Recordo-me de Vicente de Paulo, em O Livro dos Espíritos, questão de número 888, item A, quando ele nos traz uma consideração, a nosso ver muito bela, porque é uma síntese do processo evolutivo no que diz respeito ao amor. E ele diz assim, que a lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, para aquilo que não tem vida propriamente, mas em que já se ensaiam ali os princípios inteligentes. Ali nós temos uma primeira expressão da lei de amor, na forma da lei de atração, que veremos na gravidade, por exemplo, ou no âmbito, nos escaninhos mais profundos da matéria, as forças de ação entre o átomo, dentro do átomo, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, as forças conhecidas atualmente pela física, as forças na química de atração, de afinidade entre elementos, ali já são ensaios da lei de amor. Então, a lei de atração
é a lei de amor para a matéria inanimada, ao passo que a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e conscientes. Para aqueles seres que vão despertando para a necessidade de depurar essa força, para que ela não esteja simplesmente a serviço dos desejos menos dignos, mas para que ela se sublime, levando-nos mesmo, fazendo-nos sentirmos atraídos ao polo central do universo da criação, que seria o próprio Criador. Então é muito interessante pensarmos nessa síntese que Leon Denis nos propõe, dizendo-nos que todo o poder da alma se resume nessas 3 palavras. É claro que, para entendermos isso, precisaremos abarcar milênios incontáveis de evolução. Mas tudo pode ser entendido, resumidamente, como um processo de desenvolvimento dessas potencialidades, transformando-as em potência. Um dia, no espírito que veneramos, pelo nome de Jesus Cristo, essas potencialidades ali também se ensaiaram para a vida. Mas hoje, quando ele veio ter conosco, quando é o gestor e coordenador de todo o processo evolutivo neste planeta, essas potências se revelam nele no ápice do seu desenvolvimento. O que nos encanta, o que nos fascina, porque ele é o divisor das eras. Porque nestes tempos que se aproximam, em que nos rememoramos do seu nascimento, daquela noite singular que dividiu a história da humanidade, na singeleza de um estábulo e de uma manjedoura, porque parecemos sentir coletivamente as vibrações mais amenas, os corações mais impelidos ao amor, à solidariedade, pela simples lembrança mais viva do Mestre em nós? Porque ele revelava em si toda essa potência do Espírito Filho de Deus, que tomou posse de sua herança, e que revela em tudo, em cada gesto, num simples olhar, mas pelas próprias vibrações também, a presença de Deus, a presença divina, que não pode ser esquecida, que marca as vidas indelevelmente ao seu redor. Então, em Jesus, o querer, o saber e o amar foram elevados à potência máxima. Vemos aquele querer plenamente fiel à vontade divina. O saber desse Espírito que foi incumbido de criar um planeta, estabelecer toda a dinâmica da natureza aqui, tornando este ambiente propício à evolução dos que aqui estamos. Quando falamos de um espírito puro, não podemos nos esquecer, na própria definição de Kardec, um espírito puro é aquele que tem ciência de todas as coisas. Jesus, portanto, não é só um mestre no âmbito moral da vida. Jesus é um geógrafo por excelência, é um biólogo por excelência, é um químico, é um físico da mais alta estirpe, porque é saber todas as coisas. Claro, nunca chegando a saber tanto quanto Deus. Por mais tenha caminhado a criatura em relação ao onipotente, ao onisciente, há ainda um abismo a nos separar. No entanto, tanto quanto possível, nesses altiplanos da vida, sabe o Senhor de todas essas coisas. E o amar, expressão máxima da presença divina na criatura. Em Jesus resplandece a luz solar do amor, cativando almas no transcurso dos séculos, apresentando-nos esse como único e definitivo caminho de ascensão definitiva aos páramos celestiais. Então é sobre isso que nós vamos conversar, tentando percorrer aqui essa jornada, pelo pensamento, recorrendo naturalmente às compreensões e entendimentos que o Espiritismo nos traz. Vamos tentar depreender algumas considerações em torno de cada um desses âmbitos, de cada uma dessas palavrinhas: o querer, o saber e o amar, a fim de que meditemos como estamos nós diante de cada uma delas. Em que ponto está o nosso querer? Já há algum querer efetivo para algo que seja mais nobre? Ou gravita o nosso querer ainda apenas em torno do que é mais elementar, do que é material? Como está o nosso saber? Que horizontes já alcançamos na criação? E
e principalmente, como está o nosso amar? Ainda misturado, tão envolto nas tramas do egoísmo, ou já libertando-se com Cristo para o amar-vos uns aos outros como eu vos amei? Tendo por referência agora o amor com que Ele nos amou, amor que liberta, amor que torna a criatura mais leve, mais livre, para ascender às culminâncias da vida, para sentir gozos e alegrias jamais antes vistos, só descobertos por aquele que ama, ama sem exigir, ama sem cobrar, ama por amar, descobrindo que a maior alegria de quem ama é justamente amar, não ser amado de volta. Então vamos meditar sobre isso, começando pelo fundamento, começando pelo querer. E o próprio Leon Denis vai trazer um pequeno comentário sobre cada uma dessas palavrinhas, que vamos tomar como ponto de partida para as nossas considerações. Ele diz assim: querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Porque no atual estágio em que estamos, somos chamados a uma evolução consciente. E não se sustenta, não se realiza uma evolução consciente sem o uso da vontade. O próprio Leon Denis, em outro momento, a definirá como a faculdade soberana da alma. Não há progresso efetivo, consciente do ser, que não passe pelo uso adequado dessa força. Porque é ela que mobiliza todas as outras forças do ser. É ela que vai acionar todos os outros departamentos da mente, do espírito. Emmanuel, ao falar sobre este assunto, no livro Pensamento e Vida, um clássico, obra maravilhosa, logo no capítulo de número 2, ele traz-nos uma imagem interessante acerca da vontade, definindo-a como a gerente do escritório mental, que conta com os seus gabinetes ou departamentos, o departamento do desejo, da inteligência, da memória, da imaginação, alguns dos quais ele cita, mas todos esses, para bem funcionarem a serviço da evolução, deverão estar regidos pela vontade. Evoluir conscientemente representará uma evolução que não precise mais de longas, de tão demoradas curvas. Significa atender aquele convite expresso no Evangelho, pelo Batista, precursor de Jesus: endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Para que percorremos curvas tão longas, se pela vontade já podemos nos disciplinar para escolhermos caminhos mais retos, de mais retidão, de mais harmonia com a consciência? Por que pagar o preço de atalhos tão longos e de lágrimas tão amargas, se podemos seguir por caminhos mais amenos, já que Jesus mesmo nos disse que com Ele o jugo sempre será mais suave e os fardos sempre mais leves? Isso é evoluir conscientemente. Ao invés de bater tanta cabeça na pura experimentação, no empirismo apenas, usar o que já empreendemos ou conhecemos da lei para agora escolhermos com mais discernimento. Porque, como nos dizia um querido amigo, não o conhecemos desta encarnação, mas o temos como tal, um professor, Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, grande estudioso do Evangelho. Ele nos dizia que aos tempos do Consolador, nesses tempos em que agora vivemos na humanidade, o nosso desafio não é mais discernir entre o bem e o mal. Isso é mais elementar. O nosso desafio é discernir entre o bom e o menos bom. Em outras palavras, qualificarmos-nos mais. Lembremos dos solos lá da parábola do semeador, do solo fértil. Nós temos ali não só um tipo de solo fértil, temos pelo menos 3 tipos de solo fértil. O que dá 30, o que dá 60 e o que dá 100. Então, mesmo aqueles que já estão algo operando no bem, é preciso sempre aperfeiçoamento constante, escolher ainda melhor os caminhos, para que de 30 passemos a produzir 60,
para que de 60 passemos a produzir 100, para que de 100 um dia venhamos a produzir 1000. Isso é usar a vontade atrelada ao elemento seguinte, o saber, o conhecimento, para podermos crescer mais e mais em termos de possibilidade, de instrumentalidade para o alto, para Jesus, qualificando-nos para qualificar a vida ao nosso redor. Então é assim que Emmanuel vai definir a vontade lá como essa gerente esclarecida, acionando todas as demais forças e departamentos do ser. Mas, se a gente faz uma retrospectiva, vamos ver que a vontade vem sendo desenvolvida, ensaiada, como nós mencionávamos, desde lá dos instintos mais elementares. O nosso querido André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo de número 11, ele tem um estudo muito interessante acerca da vontade. Ele está falando de ondas mentais, mas dentro do capítulo de ondas mentais ele trata de vontade. Porque, fundamentalmente, na definição de André Luiz, também de Emmanuel, em Pensamento e Vida, o que é a vontade? É a capacidade de escolher a quais ondas mentais nos associarmos. É a capacidade de focar as nossas ondas mentais nesta ou naquela realização, deixando para trás aqueles atrativos, aquelas seduções que não mais condizem com os chamados da vida, com as nossas necessidades evolutivas. Então, a vontade seria como que, e essa é uma figura de que Emmanuel também se serve, o sintonizador do rádio, em que eu sintonizo, então, quais ondas são mais condizentes agora com o que tenho a realizar, com o estágio evolutivo em que estou. Então, dentro do capítulo de onda mental, André Luiz vem desenvolvendo o conceito de vontade, ou de alavanca da vontade, que, diz ele, vem sendo automatizada, vem sendo desenvolvida em milênios e milênios incontáveis no âmbito do instinto. Primeiramente, mais adstrita, mais limitada a esses círculos mais estreitos do primitivismo, em que a criatura, ela quer aquilo que é satisfação imediata, aquilo que é necessidade fisiológica. O seu querer, os seus anseios, os seus desejos, não buscam horizontes ainda mais amplos de consciência, de entendimento acerca de si ou da lei divina. O seu querer está mais limitado ao que ela precisa. Tem fome, então eu quero comer. Surge ali a necessidade de procriação, então o seu desejo está fixado naquele elemento, né, naquelas forças, naquelas buscas. Então, o André Luiz descreve assim, a princípio, né, a respeito da vontade, adstrita aos círculos angustiosos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. As palavras de André Luiz são interessantes, né? Um inveterado monomaníaco do prazer inferior. O que ele quer dizer com monomaníaco? A ideia fixa. A criatura só pensa naquilo. No primitivismo, a criatura só pensa na necessidade fisiológica. Seu pensamento, as suas aspirações não buscam horizontes mais amplos. Com o passar do tempo, adquirindo experiência, vivência, o ser começa a projetar essa busca, esses anseios para outras coisas, mas ainda de maneira intermitente. Diz André Luiz, em geral, na maioria das vezes, a criatura ainda fecha o circuito sobre si mesma e sobre as sensações mais inferiores. Esse é o estudo da evolução. A criatura que está vindo do primitivismo, a criatura que ainda não despertou para uma vida maior, está mais limitada ao simples existir. Necessidades fisiológicas, depois as sensações, para só mais tarde começar a pensar em termos de buscas transcendentes, de sublimação íntima, construção de virtudes. Isto vem depois, com a experiência. A capacidade de projetar a vontade nessas realizações. No início, ou é o monoideísmo, a monomania dos prazeres e sensações inferiores, com alguns lapsos de interesses além disso. É mais ou menos assim que André Luiz vai definir esses estágios iniciais do nosso querer, ensaiando a vontade. Prossegue ele dizendo, né? Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem com um molusco inteligente, sempre disposto a fechar circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. É o que nós falávamos agora. Mas o tempo vai avançando,
as lutas, as dores, as decepções, desilusões, a reencarnação vai fazendo o espírito amadurecer. E ele então vai começando a saturar-se só das sensações mais inferiores. Ele começa a ter anseios mais profundos. A natureza divina fala fundo nele, e ele começa a perceber que essas sensações apenas não satisfazem. O seu querer então começa a se projetar para aquilo que é menos material, para aquilo que é mais espiritual, para aquilo que é mais transcendente. Poderíamos aqui nos recordar da também muito feliz síntese do Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata lá da lei de amor. Ele diz: em suas origens, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, sensações. Por que mais avançado e corrompido? Porque à medida que avança, o seu querer desabrocha, mas nem sempre o usa adequadamente. Então, na caça de sensações apenas, muitas vezes se corrompe, passa por cima da lei divina, da consciência, colhe desilusões. E é isso que vai fazendo a escolher melhor com o passar do tempo. Então, em suas origens, tem somente instintos. Mais avançado e corrompido, sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Dentre os sentimentos, o amor será a pedra de toque. Será a culminância, a sublimação. Olha como ele conseguiu sintetizar para nós a evolução em uma frase. É isso que nós estamos vendo aqui com André Luiz, que vem destrinchando o assunto. Então ele vai dizendo que, com o passar do tempo, a criatura vai associando essa onda mental, por meio da vontade, àquilo que sejam as suas buscas, os seus desejos, as suas afinidades, em geral, que diz respeito à matéria, às sensações, mas daqui a pouco ela começa a receber a influência de ondas mais elevadas. O pensamento da espiritualidade, dos benfeitores, começa a encontrar algum espaço de conexão com ela. E é então que, como ele diz, as modificações da escolha vão acompanhando a ascensão do conhecimento. Quando a criatura vai abrindo outros horizontes mentais, percebendo que a vida é mais do que simplesmente comer, procriar, dormir, buscar prazer, quando ele vai vendo que existe uma sabedoria, quando ele vai vendo que existem porquês, quando ele vai vendo que há uma regência na vida, à medida que o conhecimento vai ascensionando, a escolha vai se modificando. Gente, tudo isso são milênios e milênios de evolução, aqui sintetizados. Para a gente ver tudo que já foi vivido por nós, e para a gente também perceber o quanto nos compete agora agir, usando esse recurso, que é o produto de muitos séculos de evolução. E aí ele diz que a vontade que existia antes de, por exemplo, prazer, ou a vontade de domínio, vai se transformando no tempo no prazer de servir e no prazer de aperfeiçoar, acompanhado esse prazer do autodomínio. Então, o que antes era o querer único e exclusivamente voltado para o prazer, para o domínio, para a imposição, para a posse, começa a se transformar no tempo para esse prazer de servir, esse prazer de fazer-se melhor. Alegrias novas que ele vai descobrindo. E então ele vai atrelando o seu querer a outras buscas. E isso alimenta o seu progredir. Porque lembremos-nos de Jesus. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Traduzindo, aquilo que você eleger como desejo central da sua vida, como buscas primordiais, aquilo que você mais desejar, é a isso que o seu coração, no tempo, vai te levar. Se a criatura elege o prazer material como tesouro da sua vida, ela até vai alcançá-lo, mas a que preço? Quais as retificações depois? Se ela elege a busca pelo poder a todo custo como meta primordial da sua vida, poderá até alcançá-lo. No entanto, mais uma vez, a que preço? Porque se elege a matéria, o que é da matéria, como busca primordial, vincula o seu coração ao que é material, também a sua felicidade. E a matéria, ela tem um probleminha, ela é impermanente. Tudo que a ela está atrelado, surge e passa. Ainda que dure alguns anos, alguns séculos, surge e passa. Se você mesmo atrelou, portanto, a sua felicidade ao que surge e passa, qual será a natureza dessa felicidade? Surge e passa.
colheremos desilusões incontáveis por termos vinculado o nosso coração a esse modelo de felicidade. O espírito, no entanto, que começa a projetar o seu querer voltando para as coisas divinas, esse enfim descobre as fontes permanentes de alegria, felicidade e realização para o ser. Essa felicidade não há perigo de passar. No tempo, as felicidades que têm por base as coisas do espírito só crescem, só se desenvolvem. E esse é o segredo que o Espiritismo e antes o Evangelho vieram nos ensinar. Jesus orienta a mulher samaritana: dessa água quem beber terá sede novamente. Mas da água que eu vos trouxe, quem beber nunca mais terá sede. E qual é a água com que Jesus veio nos saciar? Senão a água desse querer são que vamos aprendendo com Ele, dessa vontade disciplinada, iluminada pela consciência. Qual é essa água senão a água do saber, que sacia a nossa sede de conhecer, de desbravar a vida, a nós mesmos? Qual é essa água, fundamentalmente, senão a água do amor? A única capaz de converter os nossos desertos, bem como os do mundo, em jardins de alegria e felicidade. Tudo isso nos mananciais do Evangelho. Então essa tem sido a trajetória do querer no tempo. Diamante que vem deixando para trás as gangas, o cascalho dos instintos, para voltar-se agora para a luz divina, buscando refleti-la. Esse é o ensaio, esse é o treino da vontade a que o Espírito é chamado. Por isso os Espíritos nos definirão em o Evangelho segundo o Espiritismo a fé, no capítulo 19, como a vontade de querer. O espírito maduro, o espírito que desenvolve a fé na sua legítima expressão, é aquele que agora quer, mas quer com consciência, quer com maturidade, quer o que Deus quer. Isso é ter fé. É confiar que o querer divino, que a vontade divina é superior às nossas possibilidades. É mais sábio do que a nossa sabedoria. E aí, harmonizarmos a Ele. Isso é o querer. Por isso, Leon Denis assim definiu esse querer como sendo essa capacidade de fazer convergir toda a atividade da alma, toda a energia da alma para o alvo que tem de atingir, para as finalidades, para as culminâncias da vida. E quanto mais avança o ser, mais poderosa é a vontade. O André Luiz, no capítulo que nós mencionávamos, do mecanismo da mediunidade, diz-nos que a verdade, ou melhor, a vontade, quando madura, quando desenvolvida, ela se torna um ciclotron. O que é isso? Palavra difícil, um ciclotron. Um ciclotron, na física, na química, é um acelerador de partículas. Os físicos utilizam-se dos ciclotrons para conhecer melhor a matéria, as partículas elementares. Então eles bombardeiam determinados elementos com elétrons, com nêutrons, para que desse choque surjam novas partículas e eles possam estudá-las. Nós temos um imenso acelerador de partículas aqui em Campinas, um dos mais importantes, um dos mais expressivos do mundo. Isso é um ciclotron. Ele bombardeia e quebra. Trazendo isso para o plano do espírito, a vontade firme, ela bombardeia as cristalizações do sentimento, os vícios, os hábitos infelizes. O espírito que tem a vontade firme, não há obstáculo que se anteponha entre ele e o progresso. Quando a gente analisa a vida de um apóstolo Paulo, a gente entende o que é um ciclotron de vontade. Podia vir pedrada, naufrágio, perseguição, chibatada, fome, jejum, fosse o que fosse. Aquela vontade sobrepunha-se a tudo aquilo. Porque tinha um alvo, tinha um compromisso a realizar. E fez, pela força da vontade. É isso que nós precisamos desenvolver. É isso que conseguiremos, à luz do Cristo, amparados pelo Consolador. Mas o querer pressupõe, para que seja cada vez mais maduro o nosso querer, cada vez melhores as nossas escolhas, pressupõe também um conhecer. Porque eu preciso discernir. O querer é a força,
é o desejo que está lá na base e que vai sendo disciplinado, seus excessos vão sendo removidos. É o que Kardec define no Livro dos Espíritos, questões 907 e 908. Os desejos foram colocados em nós, essa força do querer para o bem. Os problemas surgem com os excessos, de onde derivam as paixões. Mas uma vez que a gente vai dominando essa força, a gente precisa também contar com um conhecimento melhor para saber para onde direcionar esse querer. O que eu preciso querer para realmente evoluir? O apóstolo Paulo define isso para nós de maneira muito interessante. Também uma belíssima síntese sobre a evolução. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Não estamos falando de querer. Eu posso querer tudo que eu bem entender. Tudo me é lícito. Posso correr atrás do que eu quiser. Agora, nem tudo me convém. O que me faz entender o que me convém? O conhecimento. A sabedoria. Por isso a gente percebe que o querer e o saber já vão se atrelando, um desenvolvendo o outro. A partir do querer, a criatura começa a buscar o saber, mas o saber começa também a modificar o seu querer, a elevá-lo, a sublimá-lo. Daí a importância, amigos, de conhecermos, de entendermos o que é a lei, o que é a vida ao nosso redor, quem somos nós, onde estamos, o que fazemos. A gente consegue fazer uma leitura mais adequada das circunstâncias da vida. As mensagens, os sinais da vida para nós, expressando a lei divina, começam a ser melhor entendidos. As nuances. E a partir disso eu consigo escolher melhor os meus caminhos. Na penumbra da ignorância, tudo é cinza, tudo é difuso. Não sei se já pararam para pensar nesses termos. Você está num cômodo escuro, tem ali uma penumbra, você não consegue divisar a cor de nada, você não consegue ver detalhe de nada. Acenda, no entanto, uma luz e as cores se mostram, os detalhes se fazem visíveis. Assim em nossa vida, gente. Na penumbra da ignorância, tudo é cinza, tudo é difuso, tudo parece uma coisa só, a gente não vê detalhe, nuance de nada, não percebemos as mensagens ocultas da vida, da natureza, não conseguimos fazer uma leitura adequada das pessoas. Acendamos, no entanto, a luz do conhecimento e a gente consegue penetrar no âmago dos detalhes, a vida é mais colorida, os horizontes são mais belos. Isso é o que o conhecimento vai fazendo conosco. Não há como construir um horizonte, uma vida nova, mais bela e mais iluminada, sem angariarmos recursos novos para a construção. E é o que o conhecimento nos dá. Eu costumo pensar numa outra metáfora também, em termos de uma pintura, por exemplo. Pensemos num artista convidado a fazer um quadro, a realizar uma pintura. Mas imaginemos que na sua paleta de cores, de tintas, ele só conta com uma cor. Por mais hábil seja o artista, a pintura vai ser sempre limitada, porque ele conta com uma cor. Acrescentemos, no entanto, mais uma, mais duas, mais três, mais 10 cores. A pintura ganha detalhes, ganha em nuances, ganha em colorações, ganha em beleza. Entendamos essa pintura como sendo a nossa vida de amanhã, e o pintor como sendo nós outros. As tintas, os conhecimentos adquiridos. Se vivemos na limitação da ignorância, com uma tinta apenas, a vida nova que podemos construir será sempre limitada. No entanto, se lançamos mão de várias tintas e de várias cores, o quadro de nossa vida amanhã será cada vez mais belo, cada vez mais inspirador. Nos mesmos termos, um escritor, se conhecesse apenas algumas poucas palavras, suas obras seriam limitadas em possibilidades. No entanto, se ele expande o seu vocabulário, ele consegue construir imagens mais belas por meio dos seus textos, consegue tornar-se mais eloquente, descrever com mais detalhe, mais beleza dentro de sua obra. Assim o espírito, enquanto pintor, enquanto escritor do seu destino e da sua vida. Conhecer é trazer mais tintas para a nossa paleta, mais palavras para a nossa escrita,
mais beleza, mais cor à obra que temos a escrever, a principal de todas as obras, a da nossa própria vida. Então, conhecer é libertar-se, é ter mais referência de como escolher, porque não adianta ter somente a força do querer, sem saber como orientá-la. Esse, aliás, é o papel da vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante do gabinete mental, diz Emmanuel. Olha o detalhe, gerência esclarecida. Em outras palavras, para a nossa vontade funcionar mesmo, ela precisa estar esclarecida. Precisamos conhecer para orientar adequadamente as forças do querer, as forças do desejo. Por isso, Emmanuel vai nos dizer, numa obra muito interessante, parceria entre ele e André Luiz, chamada Estude e Viva. Pensemos no título, Estude e Viva. O que querem eles nos dizer? Que sem estudarmos, não descobriremos ainda o que é viver. Poderemos estar a existir no mundo, mas a vida, diz-nos também Emmanuel, é experiência digna da imortalidade. Só descobre o que é a vida, o que é o viver, quem percebe a magnitude do que acontece ao seu redor. Quem percebe a perfeição das leis que regem a vida e os nossos destinos. Quem percebe ou quem compreende o que o espera para muito além do túmulo ou aqui da matéria. Só esse é quem passa a viver. Quem projeta o seu pensar para além da limitação do aqui e do agora e consegue alcançar o domínio da imortalidade. Esse é quem vai descobrindo a vida. Por isso Jesus veio falar a nós, os que aparentemente estávamos vivos: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, porque quem conhece com Cristo, conhece cada vez mais a grandeza da vida. Cada vez mais os detalhes de beleza, que são todos eles sinais de amor e da presença divina junto de nós. Isso é o que o conhecimento vai fazendo. Então, no prefácio do livro Estude e Viva, Emmanuel nos diz que o conhecimento, ou o estudo que leva ao conhecimento, é uma espécie de caridade para conosco. Porque ninguém alcançará os altiplanos da evolução sem libertar-se das algemas e do império da ignorância. Investamos, portanto, no conhecimento que o mundo nos proporciona através das suas ciências, mas principalmente no conhecimento que a ciência do infinito nos vem trazer. Porque é assim que Allan Kardec vai definir o Espiritismo na introdução de O Livro dos Espíritos. Diz-nos ele que para formar-se no mundo um médico, um engenheiro, um advogado ou qualquer outro curso que possamos pensar, são pedidos alguns anos. E nem sempre se forma um bom médico, um bom engenheiro. Mas ainda assim, demandam-se alguns anos. Agora, ninguém se engane quanto ao que nos cabe investir em busca da ciência do infinito. Espiritismo é material de estudo para a eternidade afora, para séculos, para encarnações incontáveis, porque ele nos descortina os panoramas do infinito. E como nos alegra, como nos consola, como nos preenche de contentamento a possibilidade de entender melhor a vida em nós e ao nosso redor. Eu me lembro com que alegria, com que fascínio pude ler pela primeira vez a coletânea de André Luiz e perceber, gente, tudo isso está acontecendo ao meu redor sem que eu veja. Benfeitores me amparam durante o sono, benfeitores me acompanham durante a vida, as escolhas, a trajetória, sem que eu tivesse conhecimento. Tudo isso acontecendo ao nosso redor, dia a dia, ano a ano, sem que os nossos olhos materiais pudessem ver. Porque estes olhos só contemplam o que está morto ou o que vai morrer. Mas os olhos do Espírito, que se abrem para a vida pela luz do conhecimento, esses contemplam as realidades verdadeiras e permanentes da vida. Esses conseguem divisar os alvos e objetivos maiores da vida. Daí a importância de conhecer, de saber, para melhor escolher, para melhor agir. Porque naturalmente, o querer e o saber
são forças ainda em potencial, mas a vida pede realização. A partir do saber, usando o querer, vamos ser chamados a realizar. Mas é preciso que o nosso querer se desenvolva como saber, para que o realizar seja cada vez melhor, mais condizente com a proposta do Evangelho. Por isso, disse-nos Jesus, e disso não podemos nos esquecer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? O que é a palavra que sai da boca de Deus? São as leis por ele estabelecidas, são os seus desígnios, é a sabedoria divina, é a verdade. O Espírito que se reconhece como tal e que não se identifica mais como um simples corpo ou uma simples personalidade no mundo, ele passa a ter fome de conhecimento da lei divina, do Criador, da verdade. Ele passa a ter fome de luz, porque a luz é para o Espírito o que o pão é para o corpo. Feliz aqueles que já têm fome de luz, porque em Jesus a encontrarão a saciedade, porque ele mesmo diz ser a luz do mundo e o pão que desce dos céus e dá vida ao mundo, dá vida a cada um de nós. Para que descobramos, portanto, amigos, o que é viver, estudemos, libertemos-nos das faixas da ignorância, e então a vida ganhará aos nossos olhos um novo sentido, um novo colorido. Se antes nos faltavam estímulos, motivos, ideais, propósitos, com conhecimento espírita, com conhecimento do Evangelho, motivos não faltarão para avançarmos, para realizarmos, para buscarmos descobrir o que está reservado. Por isso nos diz Emmanuel, no capítulo 48 do livro Caminho, Verdade e Vida, que o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, ajudando-nos a entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Olha que bonito. A claridade que se acende em uma alma com Cristo é a claridade transformadora dos nossos destinos, ajudando-nos a ver a mensagem de cada vida que Deus colocou junto da nossa, de cada destino que Deus entrelaçou ao nosso, e a significação de cada coisa, de cada experiência, de cada luta, de cada dor. Aí haverão motivos de sobra para sentirmos-nos consolados, para sentirmos-nos amparados e motivados a não desistir. O conhecimento tem ou fornece as bases, diz-nos Kardec. O conhecimento lúcido da vida e da criação são as bases da consolação que o Espiritismo nos propõe. Por isso, o saber, como segundo elemento, assim definido por Leon Denis. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem se transviar no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos que aspiram governar. No entanto, ainda assim, a criatura pode se perder, porque o saber pode ser, infelizmente, mal utilizado. Se ainda as forças do egoísmo mantêm cativa a criatura, o saber poderá estar a serviço do interesse, como vemos muitas vezes nas guerras. Quanto saber envolvido ali na construção e na concepção de armas de destruição em massa. Quanta inteligência mal aplicada na criação. O saber dá-nos largueza de possibilidades. O saber é o crescimento horizontal na vida. Mas só o sentimento e o amor é crescimento vertical em direção a Deus. Porque é o amor que se aproxima dos labores da ciência e do saber, dando-lhes a consciência do bem, diz-nos Emmanuel, uma bonita página, também no livro Caminho, Verdade e Vida, agora capítulo 152. Se a gente descobre determinado invento da ciência, o egoísmo muitas vezes querá se servir dele para os seus fins escusos, interesses mesquinhos, mas o amor diz-nos a correta aplicação daquilo a benefício comum. Por isso, diz-nos Emmanuel, que o amor aproxima-se da ciência, do saber, do conhecimento, dando-lhe o sentido, a direção adequada para o bem comum.
para a coletividade, para o progresso geral. Paulo, lá atrás, já nos dizia, inclusive é o versículo que Emmanuel comenta na mensagem que citávamos, que a ciência incha, mas o amor edifica. Não que a ciência seja um problema, o conhecer seja um problema, mas é que, na imensa maioria das vezes, apartada do amor, que traz consigo também a humildade, ela se incha. O saber se infla, a criatura se julga muito acima das demais, fazendo-se indiferente às dores, à sorte dos seus irmãos. Num castelo, né, de grandeza, de falsa grandeza que constrói para si. Mas em existindo o amor, o conhecimento então encontra o seu verdadeiro propósito na criação, que é edificar, que é servir às coletividades, ao bem comum. Por isso diz-nos também Emmanuel, que o saber nos caminhos da vida pode muito. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Nos caminhos da vida, quem sabe pode muito. E deveremos buscar o saber para ampliar as nossas possibilidades, o alcance de nossa ação. Mas quem ama, meus amigos, pode mais. Porque vemos almas no transcurso dos séculos que sem quaisquer lauréus de conhecimento do mundo, sem quaisquer títulos, arrastaram consigo multidões para a glória do bem. Está aí um Chico Xavier a nos afirmar a força poderosíssima do amor. Estão aí os primeiros mártires, em sua maioria criaturas singelas, sem grandes estudos, sem grandes recursos do mundo, mas que com a simples força do amor, a serviço do Cristo, venceram impérios, perseguições inomináveis, dores atrozes, pela simples, mas poderosíssima força do amor, que é a culminância da vida, a culminância do ser, revelando o divino em si. Por isso Lázaro, mais uma vez, na mensagem já citada sobre a lei de amor, falando a respeito de Jesus, que é a expressão máxima e mais viva do amor para o mundo, para todos sempre, diz-nos lá o Espírito Lázaro, quando Jesus pronunciou essa divina palavra, amor, os povos se estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Que momentos luminosos, meus amigos, da história da humanidade. Quando, naqueles mesmos circos, onde gladiadores outrora lutavam entre si até a morte, onde aqueles que ali iriam morrer nas batalhas sangrentas, com feras ou com outros seres humanos, voltavam-se para César e diziam então constrangidos, Ave César, os que vão morrer te saúdam e glorificam. O mundo pôde então ouvir daqueles que também morreriam, mas agora não mais constrangidos, não mais temerosos, porque a vida se expandia para além do túmulo, diziam eles, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te saúdam e te glorificam. A entrarem cantando nos circos, ante as feras, por quê? Inebriados, embriagados pelo amor que em Jesus sentiam, que de Jesus os inundava, produzindo as mais belas cenas que a humanidade já pôde ver. Em especial, aquela cena que se deu um dia naquela pequena montanha, naquele pequeno monte, nas cercanias de Jerusalém. Quando diz-nos o próprio senador, que por esse amor foi convertido, diz-nos ele que participou dos últimos momentos do julgamento de Jesus, que saiu aquele cortejo seguindo em direção ao Calvário, ao Gólgota, e os romanos voltavam ali às suas festividades como se nada de especial estivessem ocorrendo, sem saberem que a alguns metros dali, naquele monte, naquela cruz, se acenderia para a humanidade a luz mais gloriosa e inapagável que esta terra já viu, que os séculos já puderam ver. No exemplo maior do amor que tudo renunciou para estar conosco, que nada nos cobrou para tudo nos dar.
Há, diz-nos Emmanuel, uma glória oculta na crucificação, que raros olhos conseguem ver. Porque é preciso sentir, para poder enxergar o que está expresso naquela cruz. O amor sem medidas, o amor que tudo deu por nós. É o amor que nos cativa, é o amor que nos tem chamado, que nos tem convidado a amar de volta. E como Paulo, sem sombra de dúvidas, podemos dizer, o amor nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Sentindo-nos ainda tão imperfeitos, mas mesmo assim tão amados, não conseguimos outra resposta senão amar de volta. Por isso dentre as 3 palavrinhas, o amor, a última delas, porque o amor sempre terá a última palavra. Porque o amor é a culminância da vida, e sem ele, nada teria efetivamente sentido. Paulo, absolutamente inspirado pelo mais alto, escreveu talvez a mais bela página da história da humanidade. Capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios, quando nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que tivesse toda a ciência e toda a fé a ponto de mover as montanhas, ainda que desse todos os meus bens aos pobres e o meu corpo para ser imolado, se o amor não tivesse, nada seria, nada teria, porque só o amor dá sentido à vida. Só o amor é a própria alma da vida, é a presença divina em nós. O amor, portanto, é a culminância. O amor, meus amigos, é a resposta que por séculos temos buscado. Ante as nossas indagações, ante os nossos vazios, ante as nossas angústias, olhemos para Jesus e vejamos que Ele, o amor encarnado, é a resposta que temos buscado. E que o verbo amar é a chave libertadora de nossas existências. Por isso diz-nos Leon Denis: acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Amemos, pois, meus amigos, e encontraremos com Jesus o caminho, enfim, de nossa libertação e da verdadeira felicidade que temos perseguido em tantos lugares sem encontrar. Peçamos a Jesus que nos ampare, nos ilumine, fazendo com que o nosso querer seja o querer dele, o querer divino, fazendo com que o nosso saber seja luz a serviço não só de nossos próprios, mas da humanidade, mas acima de tudo, para que o nosso coração seja uma tocha inflamada pelo seu amor, a iluminar não só os nossos passos, como das vidas que conosco têm caminhado. Que Jesus nos abençoe, avancemos, querendo, sabendo e amando, na certeza de que o Mestre nos espera para o abraço definitivo. A todos muita luz e muita paz. Obrigado pelo carinho, É difícil a gente falar da melhor palestra que a gente já ouviu até hoje, porque nós ouvimos tantas, mas essa do Arthur hoje arrebentou a boca do balão, como se diz vulgarmente. Não é sem causa que Jesus enfatizou: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. A grande problemática nossa é a ignorância. E ele conseguiu, nessa manhã muito feliz, de nos motivar pelo conhecimento, pelo estudo, a buscar o amor que existe dentro de nós como centelha divina. Arthur, gratidão é uma palavra tão comum, mas eu queria dizer que a nossa gratidão é maior do que essa gratidão usada vulgarmente, é do coração mesmo. Essa palestra sua foi sensacional, maravilhosa. Eu até pediria a vocês, adentrando ao nosso canal,
do Cefa, certamente vocês vão ter um link. Mandem esse link para quem vocês conhecerem, porque essa palestra tinha que ser, certamente através da internet, para o mundo inteiro, mas para os amigos, para os companheiros, para aqueles que a gente percebe que falta esse algo mais que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo têm trazido para nós, né? Então vamos participar, vamos com esta mesma vontade que o Arthur veio aqui nos trazer essa mensagem, que nós passemos essa mensagem para aqueles com os quais nós temos vínculo, porque seria muito egoísmo da nossa parte ficar com essa palestra para nós, pura e simplesmente para nós. Vamos orar então, para encerrarmos essa primeira fase dos nossos trabalhos, uma vez que o passe haverá de atender aqueles que lá adentrarem. Pai amado, somos ainda seres engateantes em direção à sua luz. E, portanto, o Senhor, na sua misericórdia restrita, traz os arautos, aquelas pessoas que são responsáveis por nos mostrar o caminho de volta ao seu seio de amor. Nesta manhã, Senhor, sentimos-nos glorificados por mais esta mensagem de luz que toca profundamente as nossas almas, para que possamos realmente vencer as sombras encalacradas no nosso espírito, através do nosso inconsciente. Permita, Senhor, que a cada instante da nossa vida possamos refletir sobre o verdadeiro sentido de aqui estarmos, através do beneplácito da nossa família, dos espíritos que advogam a nossa causa, muitas das vezes hipotecando solidariedade à nossa encarnação. Agradecido, Senhor, portanto, por essa doutrina maravilhosa, que ainda o mundo não conhece. Que nós possamos, Senhor, ser os multiplicadores da sua mensagem, dessa verdade que esclarece e ilumina. Permita, Senhor, que nós possamos, antes de querermos levar essa mensagem aos outros, colocá-la em nossos corações, em nossas mentes, em nossos espíritos. Porque sabemos que quando modificarmos o nosso comportamento, estamos modificando o comportamento daqueles que estão à nossa volta. Agradecidos, portanto, Senhor, por essa manhã iluminada, despede-nos e guarda-nos na sua paz. E que assim seja.